Bom, dá para escutar? Eu estava querendo fazer uma coisa bastante informal. O objetivo desse evento, que foi um evento um pouco incentivado e precipitado pela minha colega Mazé Lemos, estudiosa do Raduan Nassar, professora que tem uma tese sobre toda a obra do Raduan e é professora da Unirio, que vai também participar aqui hoje, né? Esse evento tinha como objetivo reunir vários especialistas na obra do Raduan. Talvez seja um encontro entre amigos, desse ponto de vista, que tem uma ordem muito grande do afeto. A obra do Raduan já é uma obra hoje que tem um lugar consolidado, não é uma obra, vamos dizer, que está também, de certa maneira, estabelecida de forma definitiva. É uma obra que funciona muito como um organismo vivo e está sempre se reatualizando, né? Embora seja uma obra aparentemente pequena, a importância dela é muito grande entre nós. Eu pensei exatamente que a Marilena Chaui seria a pessoa ideal para abrir esse evento. Certamente nós poderíamos ter pensado em outras pessoas que também teriam mérito, vamos dizer, de trabalhar com a obra do Raduan no primeiro momento, como a professora Leila Pegoni Moisés, como o professor Alfredo Bose, e vários outros nomes, como Boris Schneider, pessoas que no primeiro momento em que a obra saiu já responderam a ela de um modo muito, vamos dizer, positivo e receptivo. Mas no caso da Marilena, eu queria, vamos dizer, muito acentuar o aspecto de que a obra do Raduan teve inicialmente uma recepção muito importante entre os filósofos, os sociólogos, pensando em nomes também como Ottaviani, Dante Moreira Leite, não é? Quer dizer, um fato inusitado, mas foram seus primeiros leitores. O Dante Moreira Leite, inclusive, tem um papel muito importante de encaminhar os originais de Lavoura à editora José Olímpio, não é? Mas a Marilena, quer dizer, talvez tenha combinado melhor que todos algo que também sempre interessou bastante ao Raduan, uma dialética entre razão e paixão. E esse ponto seria já mais do que o suficiente pelo fato de ela ter respondido com um texto sobre o livro Copo de Cólera, mas tem ainda um dado biográfico que eu, sem combinar com a Marilena, pensei que mencioná-lo aqui na abertura, né? Que a mãe da Marilena foi professora do Raduan, vamos dizer, na primeira e na quarta série, se eu não estou equivocado, depois a Marilena me corrige, em Pindorama. E o Raduan, mais tarde, dedicou o livro Menina Caminho à professora dele primária. Então, também vasculhando um pouco, vamos dizer, no nosso recurso hoje atual do Google e várias outras semelhanças, a própria Marilena tem um percurso muito parecido do ponto de vista de estudar no primário em Pindorama, no secundário uma parte em Catanduva, e depois terminar o secundário em São Paulo e ingressar na Faculdade de Filosofia. De alguma forma, esse foi o caminho do Raduan, não é? Quer dizer, uma história, então, interessante, que, vamos dizer, revela um pouco da história da Universidade também de São Paulo, com vários outros focos dentro do interior do Estado, que receberam, vamos dizer, desde Araraquara, o professor Marcos Mazzari, por exemplo, que tem uma presença hoje aqui, mas o professor Antônio Cândido, o professor Davi Arrigucci, de São João da Boa Vista. Quer dizer, isso mostra um caminho de formação que a USP exerceu a partir dos anos 60, desse deslocamento que às vezes a gente lê como nota nos livros de sociologia ou de urbanismo, um pouco sem alma, né? Das migrações para o centro da capital, mas aqui tem um dado bonito, que vamos dizer, esse é um percurso que foi bem realizado
numa universidade que, vamos dizer, as pessoas se formaram e depois se tornaram professores dessa casa. Então, reunindo todos esses aspectos, e muitos outros que eu não vou falar aqui para não retardar a fala da Marilena, eu e a Mazé Lemos achamos que ela seria a pessoa mais indicada nesse momento para realizar essa abertura desse evento. Então, passo a palavra à Marilena e agradeço realmente de coração você ter aceito e ter sempre dito sim a gente desde o comecinho da idealização desse evento. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e muito comovida de que se possa fazer um evento sobre a obra do Raduan. Eu vou retomar um pouquinho a questão biográfica traçada pelo Massi, pelo seguinte. O primeiro dado, talvez, que vale a pena lembrar, é que eu e o Raduan somos filhos de imigrantes árabes. E, por razões variadas, ligadas às contingências da história, a minha família, a família do meu pai, foi parar em Pindorama. Para vocês terem uma ideia, quando eu digo contingências da história, meu avô imigrou naquilo que ainda era a Síria, que iria se tornar justamente o Líbano, no momento da Guerra Civil. E veio para São Paulo. E aqui ele era professor de língua e literatura francesa no Colégio Sírio, que depois se tornou o Colégio Sírio-Libanês. E aí houve a Revolução de 24 em São Paulo. Meu avô se sentia perseguido pelas guerras civis. E eles tinham amigos que moravam num lugarejo do interior de São Paulo chamado Pindorama. E esse amigo levou a família do meu pai para lá. E o que havia para os árabes fazerem em Pindorama? Comércio. E meu avô tinha uma loja de linhas, fios, lãs, que ele abominava, evidentemente. E a minha mãe narra a figura do meu avô da seguinte maneira. A esposa e a cunhada, e depois o filho mais velho, cuidavam da loja. Meu avô não punha os pés na loja. Aquilo para ele era a abominação das abominações. E ele lia. A casa era numa rua inclinada e ela tinha uma varanda no alto. Então ele passava as tardes lendo e escrevendo. E à tarde a minha avó dava para ele um chá de folha de laranjeira com mel. E era a hora que minha mãe saía da escola e ela passava por lá e conversava com meu avô. Eu tenho alguns dos cadernos do meu avô, mas estão escritos em árabe. E meu pai, que tinha prometido que ia me ensinar árabe, nunca me ensinou. E eu não sei ler o que está lá. Eu vou dar para alguém para me dizer o que foi que meu avô escreveu anos a fio, quando ele se recusou a ser um comerciante. Mas havia em Pindorama 10 famílias árabes. Uma dessas famílias era a família Nassar. E essas famílias formavam um círculo de amizade e parentesco. Havia os casamentos entre eles. E eu me lembro da primeira festa de casamento que eu fui, e que quem viu o filme Lavoura Arcaica viu como é uma festa de casamento. Foi a primeira vez que eu vi a roda que se formava com os lenços, né, e os homens que cantavam, uma coisa absolutamente deslumbrante. Então, foi nesse ambiente que eu e o Raduan crescemos.
a família, o pai do Raduan, de maneira nenhuma, recusou a condição de comerciante, ele a levou a sério e achava importante, ao contrário do meu avô. E o Raduan, os irmãos do Raduan e as irmãs do Raduan foram alunos da minha mãe. Mas o Raduan foi um aluno especial, porque minha mãe alfabetizou o Raduan. Ele foi aluno dela no primeiro ano do grupo escolar. E depois, existia naquele tempo uma coisa chamada o exame de admissão, que era o momento em que você passava do curso primário para o curso ginasial. E, em geral, era onde terminava a sua formação. Esse exame de admissão, no imaginário, não sei se brasileiro, no imaginário paulista, tinha o mesmo lugar que hoje tem o exame vestibular. Então, ele era um momento decisivo, ele decidia vidas, esse exame. E Pindorama não tinha o ginásio era em Catanduva. Então, minha mãe preparou o Raduan para o exame de admissão no ginásio em Catanduva. E o Raduan tirou o primeiro lugar. Então, na história da relação do Raduan com a escrita, a minha mãe ocupou esse lugar muito peculiar, muito especial, que foi o início e a conclusão de um processo. E é por isso que ele dedica Menina Caminho à minha mãe. Mas ele dedica Menina Caminho à minha mãe por um outro motivo. Os que são especialistas na obra do Raduan sabem disso, mas os que não são. A história que o Raduan conta ali é uma história verídica. E é dessas histórias trágicas de uma cidadezinha do interior que passa a fazer parte dos anais da cidade. A cidade conta uma série de coisas a respeito de si própria, e uma das coisas que ela conta é essa história, que é uma história terrível. Então, Menina a Caminho é essa ida, esse regresso a Pindorama na forma da sua tragédia, e é por isso também que é dedicado à minha mãe. Para concluir, eu quero lembrar que eu e o Raduan acabamos, como o Márcio disse, fazendo um trajeto muito parecido. Né? Porque foi o primário em Pindorama, o secundário em Catanduva e a universidade em São Paulo. Como o Raduan é alguns anos mais velho que eu, ele fez primeiro faculdade de Direito. E no ano em que eu fiz o vestibular para filosofia, ele também fez. Ele tinha terminado Direito e ele veio fazer filosofia. E depois de muitos anos, nós não tínhamos nunca mais nos visto. Nós nos encontramos no saguão da Maria Antônia, fazendo filosofia. E o Raduan tinha, com o curso de filosofia, uma relação raduanesca. Ou seja, para a maioria de nós, como era o meu caso, o curso era uma mescla de entrada vigilante e temerosa no Olimpo. E o Olimpo, e havia os mortais que, de uma maneira muito tímida, muito temerosa e muito respeitosa, se achegavam à pequena planície que antecede o Monte Olimpo. Era ali que a gente era uma coisa respeitosa. O Raduan era de uma irreverência. Ele não tinha o menor respeito por aquilo. Ele fazia uma caçoada sem fim. E o professor preferido dele era justamente aquele que era também a irreverência em figura de gente, que era o professor Cruz Costa. Só para vocês terem uma ideia, havia um manual em francês que os alunos, quando entravam na França, no Brasil, quando entravam no curso de filosofia, tinham que ler. Era o manual do Cuvillier, que se chamava em francês Précis de Philosophie.
E o Cruz Costa dizia: eu não vou recomendar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão ler, que preciso de filosofia. Então ele já destruiu o livro no título, ele começava assim. Depois ele era um livre pensador, e ele, liberal, e ele tinha uma verdadeira abominação por duas figuras. O padre Leonel Franca, que representava a teologia, e o Instituto Brasileiro de Filosofia do Miguel Reale, que representava o fascismo. E um dos membros desse instituto se tornou heideggeriano e escreveu uma tese de doutoramento. A tese tinha 50 páginas. E o professor Cruz Costa dizia: fulano é um pensador muito profundo. Ele acaba de fazer uma tese sobre o ser doente. Eu acho que doente é ele. Mas ele fez uma tese sobre o ser doente. Então era isso, professor Cruz Costa. E essa era a figura que interessava ao Radwan. Era com quem o Radwan se sentia em relação. Ele compartilhava com o Cruz Costa a ironia, o humor, a irreverência, e ele achava muito engraçada essa nossa atitude dos outros de reverência e temor perante esse suposto Olimpo onde nós estávamos. Eu quero concluir dizendo que o meu texto é um texto curto, na verdade é uma resenha sobre o copo de cólera. Quando saiu Lavoura Arcaica, eu escrevi um texto. Eu nunca tinha feito resenha. E eu não sabia como é que fazia uma resenha. Então eu escrevi um tratado. Tinha 50 páginas de resenha. É quase o tamanho do livro. E, além de não ser completamente inadequado e impublicável, eu me sentia profundamente insegura. Porque Lavoura Arcaica eu considero uma das obras mais intimidantes que há para ler. É preciso coragem, amor, destemor e medo para enfrentar a Lavoura Arcaica. Então, eu não pude escrever sobre Lavoura Arcaica. Eu não tive capacidade para escrever sobre Lavoura Arcaica. Mas acabei escrevendo sobre o copo de cólera que estava mais ao meu alcance. De todo modo, quando eu penso na Lavoura Arcaica, na Menina Caminho e no copo de cólera, talvez eu vá dizer uma bobagem que os especialistas depois vão dizer: olha, falou besteira, mas enfim. A percepção que eu tenho é de um escritor trágico no sentido grego do termo. Radwan opera no nível da tragédia. Mas ele opera no nível da tragédia no sentido grego da tragédia, ou seja, com uma função catártica. A obra mergulha você no horror, no temor, no medo metafísico mesmo, para produzir em você uma catarse. Entretanto, o copo de cólera faz isso de uma outra maneira. E acho que foi por isso que eu me senti menos assustada para escrever alguma coisa sobre o copo de cólera. Porque o copo de cólera faz esse mergulho, mas na forma da ironia, da fúria, do humor e do desrespeito total. Então, entre a Menina a Caminho e a Lavoura Arcaica, o copo de cólera, eu acho que ele se situa num outro registro, em que é sempre o universo da relação pessoal, é sempre o universo onde o mundo da casa, o mundo da família estão ali presentes, mas tratado agora de uma outra maneira. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar. E pedindo desculpas porque é um texto pequeno.
e que foi escrito para ser lido, ele não foi escrito para ser falado. Então, de vez em quando, eu vou avisar que tem aspas no que eu estou dizendo. O título que eu dei para esse pequeno comentário de Cólera é O Miolo Propulsor. Seria apaziguador se nós pudéssemos ler um copo de cólera saindo ilesos da leitura, recobrando a serenidade roubada enquanto líamos. Arrebatados pela leitura, ao terminá-la, regressaríamos sem demora ao seguro arrimo da ordem e medida dos nossos sentimentos e ideias, um mosaico antigo e bem comportado, cujo desenho estaria sob nosso domínio. Mas isso não é possível. Com sua prosa desabrida, tenso, afiado e rude, poderoso e pungente, o livro de Raduan Nassar não nos deixa intactos. A cólera nos conduz a corredores cheios de desvãos, onde a opacidade das ideias e a força rouca das palavras convertem a lúcida recusa de todo dogma em aceitação consciente de que a transparência se exilou do mundo. Privilégio do sagrado. Eu cito, ninguém dirige aquele que Deus extravia. A cólera é palavra profética e danada, ferida exposta das dores do mundo e de cada um. Momento fecundo em que a flor anêmica do cérebro, essa imagem absolutamente extraordinária que eu nunca poderia imaginar, só mesmo de chamar o cérebro de mortência cinza. Então, em que a flor anêmica do cérebro, hortência cinza, se tinge intensamente de vermelho e se derrama em som e fúria. A construção da narrativa é perturbadora, porque é insólita. Abre-se e se fecha com o mesmo título, A Chegada, e com a mesma frase, e quando cheguei. A simplicidade desse conectivo e ergue-se como a viga mestra da novela, dizendo ao leitor atento que a história mais antiga não começou na primeira linha do livro, nem terminará na última. Chegar é regressar. À luz mortiça do fim da tarde, cada chegada é uma volta, mais um fio que se enrosca no emaranhado do novelo, antecipação de prazer e vertigem, escaramuça de sedução e desejo, artimanha de poder e sedução. Viagem ao fundo insaciável de nossos corpos, cada chegada é preparação para uma saciedade sempre adiada. Uma sede que perdura no oceano de um tempo sem fim e que nada pode aplacar. Porém, entre uma chegada e outra, esse tempo contínuo do sempre e do nunca se estilhaça, escandido por um momento breve e intenso. Na luz pura da manhã, irrompe o instante em que o sedento sorve um copo de cólera. Lendo a volúpia fremente de Na Cama, a sensualidade de O Banho e a serenidade de O Café da Manhã, como o leitor poderia imaginar que haveria o esporro? No entanto, apenas a falta de cautela nos faria perder os indícios deixados pelo autor como pedriscos que rastreiam o caminho. Como não perceber, na primeira chegada dele, a pergunta insistente da mulher: o que você tem? A ansiedade não dissimulada perante um silêncio carregado, que quando soar a hora, irromperá num turbilhão de palavras. Como não adivinhar, na frase feita da caseira, o calor de ontem foi só um aperitivo,
o prenúncio da fogueira prestes a arder e cujos primeiros gravetos se amontoam na raiva contida, provocada pelo mudo protesto da caseira diante da cama escancarada. Sobretudo, como não pressentir que algo se prepara com a alternância dos papéis conferidos à figura feminina na cama e no banho, até o momento em que a mulher surge como ameaça de castração, regulando, eu cito, o mercúrio da racionalidade, prometendo julgamento popular ao parceiro e querendo servi-lo, eu cito, no pasto das ideias. A alquimia desse copo de cólera, na alquimia desse copo de cólera, as palavras sofrem transmutações inesperadas, o que já ocorrera em lavoura arcaica. Embaciam os contornos do exterior e do interior, do eu e do outro, do espaço e do tempo. Não poderia ser de outra maneira. Eu cito os dentes das ideias. Tem a citação? Os dentes das ideias estraçalham uma linguagem, porque cada palavra traz, eu cito, em seu bojo um pecado original. Tem a citação. E não há no mundo, eu cito, água bastante para lavar e serenar o vocabulário. Tem a citação. Não é casual que o esporro não narre, como seria natural, o que se passa na cama ou no banho. É isso que a gente espera que ocorra, que o esporro ocorra na cama ou no banho. E sim, a explosão desmedida da cólera, fazendo-nos suspeitar que essa se encontra encharcada de sexualidade. Eu cito, o achincalhe escondia, como sempre, um nevoeiro denso de sensualidade. Mas que a satisfação do desejo não há de cumprir-se pelos corpos enlaçados, embora vá até lá, mas fique inacabada, e sim pelo joro torrencial das palavras. Se a causa aparente da cólera é o rombo numa cerca viva devorada por saúvas, e não é por acaso que ele escolhe essa figura, não? O caminho loquaz da cólera derruba todas as cercas, vivas ou mortas, fazendo com que o olhar alucinado, que vê as formigas lá fora destruindo o ligustro, venha exprimir-se num movimento de palavras que lançam as saúvas cá dentro, roendo, eu cito, a panela do estômago. Aqui da citação. Para novamente ficar lá fora, com a violenta bofetada num rosto armado de arrogante racionalidade, que se avermelha como se, eu cito, tomado por um formigueiro. Ou para ficar dentro e fora, quando a personagem masculina, prostrada e sacudida por soluços, se lava em lágrimas, eu cito, os olhos formigando. Afinal, onde estão as formigas? Onde está o rombo? Onde está o veneno? Nos olheiros ou nos olhos? No ligustro ou no estômago? Na cerca viva ou no cérebro? Nas mãos ou nas palavras? Lá fora? Cá dentro? Quem é essa uva predadora? Quem é o ligustro carente de proteção? Envenenar as formigas é salvar a planta do perigo da devoração. Não há, diz o narrador, de reduzir-se a papa fina para saúves. Mas, se a personagem masculina não tolera ser devorada pela feminina no pasto das ideias, com que veneno contará senão o galope enfurecido das palavras? Nós nos enganaríamos, porém, se tomássemos o ataque ao formigueiro como uma alegoria da cólera. Não só porque esse ataque já é colérico, mas sobretudo porque alegorizar seria uma tentativa ilusória para pacificar a narrativa de Raduan, estabelecendo
uma diferença estabelecendo diferença e exterioridade entre o gesto do chacareiro e a voz do amante. Mas Raduan não permite que se faça essa diferenciação. A palavra é vociferação do gesto. Não se trata de alegoria, e sim de alquimia. Gesto e voz exprimindo a comunicação originária entre os corpos. O corpo sensorial e o corpo sutil das palavras. Impedindo a pacificadora distinção entre o exterior e o interior, o eu e o ele. A transmutação incessante do interior no exterior e do exterior no interior, realizada pela arte de Raduan, é uma experiência primordial. Porque feitos do mesmo estofo, nós e o mundo estamos embaralhados. Um copo de cólera põe a nu a vontade de poder e a volúpia da submissão. Seria apaziguante se pudéssemos equilibrar esses dois desejos, repartindo-os entre as duas personagens. Ou se pudéssemos vê-los coexistir uma delas, deixando liberta a outra. Raduan, porém, não nos faz essa concessão. No auge da cólera, ela, eu cito, fêmeazinha emancipada, o vestido de uma simplicidade seleta, lança um irreprimível bicha, à espera de que ele, defensor, citação, do pensamento independente, apanhando a deixa, retruque à altura com um fragoroso puta, ficando o leitor atônito, engolindo em seco a emancipação dela e a independência dele, ao mesmo tempo em que se vê compelido a reconhecer a verdade proferida pela personagem masculina. Eu cito, confesso, que em certos momentos viro um fascista. Viro e sei que virei. Mas você também vira fascista. Exatamente como eu. Só que você não sabe que virou. Essa é a única diferença. Apenas essa. Fica a citação. Amantes, os parceiros são cúmplices. É preciso acercar-se com paciência dessas farpas e presenciar a ininterrupta metamorfose das personagens para apanhar o trabalho secreto dessa cumplicidade. As mãos masculinas, que horas antes percorreram com sensual sabedoria um corpo feminino, dedicadas ao artesanato do sexo e unidas às da mulher, eu cito, num exercício quase cristão, uma citação, são as mesmas mãos que lançam baldes de venenos em formigueiros e que dentro em pouco irão espalmar-se com violência no rosto da parceira. As mãos femininas, que momentos antes, dotadas de ágil ternura no trabalho de lavar o corpo do parceiro, sabemos, logo a seguir, que são mãos de alguém que, eu cito, nunca dava o ar da sua graça nas áreas de serviço lá da casa, se fazendo atender por mim na cama ou pela caseira no terraço. Embora gostasse de tagarelar, eu cito, democraticamente com gente do povo, que era, por sinal, uma das suas ornamentações prediletas. Porém, esse que assim fala é exatamente o mesmo que se volta esbravejando contra os serviçais indefesos. Eu cito, eu não quero ver a senhora na casa, nem ele, marido da caseira, na minha frente. A senhora está entendendo? Portanto, ele que acabou de descrevê-la, né, com o ornamento democrático, porque ela é uma fascista, ele é um fascista. Né? Arrastado pela rigorosa lógica da cólera, que é clarividente e é cega. Ao leitor não é dado escolher entre as personagens. Ou capta a cumplicidade que as une
na ambiguidade do macho narcisista capaz de discurso libertário e da fêmea emancipada capaz de medo e de ternura, ou não penetra na medula dessa obra, perdendo o seu miolo propulsivo. Com avanços e recuos, ataques e defesas, fintas e estocadas precisas, a dramaticidade teatral que arrebata os comparsas vai paulatinamente desvendando os temores ocultos das duas personagens. Ele teme a submissão aos dogmas. Eu cito, a margem é a minha graça. Fim da citação. A condição dos, eu cito, filhos arrependidos da pequena burguesia. Fim da citação. Que hesitam entre as alturas e a rudeza do chão. Eu cito, sem saber se subia para o sacerdócio ou se descia abertamente para a rapina. O sarcasmo e a pretensa racionalidade que permite, eu cito, ser fascista em nome da razão. Ela teme a paixão que banha as ideias. O voo metafísico que embaralha o diabo e o bom Deus. Eu cito, lá está ele metafisicando, o especulativo. Se largo as rédeas, ele dispara no bestialógico. Fim da citação. Ela teme a perda das tábuas da lei, a derrocada de ídolos e o lobo que se esconde sob a pele do cordeiro tresmalhado. Debaixo desses temores, contudo, dele e dela, não é? Esconde-se outro, pesado noutra balança, movido por outro pêndulo. O temor de não pertencer ao mundo dos homens, senão na forma da excrescência. Ela, puta, pilantra, travesti de carnaval, inseta, nanica, intelecta de merda. Ele, falsário, trapaceiro, biscateiro, graduado, louquinho da aldeia, delinquente, bicha e broxa. Esses são os termos que eles usam. É disso que eles têm. Se tem, é a fêmea castradora, que sempre diz ter tido o suficiente, mas não o bastante. Eu cito, nunca mais nada do meu corpo, nada, nada, repete ela aos gritos. O que ela teme é o macho narcisista, capaz de converter em ódio desabrido uma promessa de amor, passando da carícia à violência. Eu cito, você não é gente, repete ela espavorida. E, no entanto, suprema arte de Raduan, esses temores são os elos da cadeia desejante que clandestinamente acorrentam os dois amantes. Eles estão presos um ao outro, não malgrado o que eles temem, e sim graças ao medo primordial. O corpo e a palavra de cada um assegurando a humanidade do outro. Extraviar-se, diz a personagem masculina, é querer a orfandade deserdada, o risco da liberdade. Extraviar-se de onde? Do quê? Qual era o caminho, a via certa? Durante toda a narrativa, o narrador se refere à personagem feminina dizendo ela. Vindo o turbilhão da cólera, sozinho, depois da partida da mulher, exausto, eu cito, no meio daquela quebradeira, de mãos vazias e boca emudecida, o narrador recomeça. Eu cito, e foi, de repente, cair pensando nela. O leitor imagina que o narrador, ainda uma vez, volta-se para ela, a mulher que acaba de partir. E não pode evitar a surpresa ao perceber que, ao pensar nela, o narrador vê, eu cito, no abandono recolhido da sua casa, àquela hora do café, certamente já sentada de lado, que era assim que ela ficava depois de concluir o austero jejum,
os olhos pregados no passado, desfiando horas compridas da sua viuvez provecta. Fim da citação. Quem é ela? A mãe. Eu cito, depositária de um patrimônio escasso. Fim da citação. Mas, delimitando tudo, eu cito, num círculo de luz contraposto com rigor à zona escura dos pecados. E cuja lição maior era ensinar que um filho só abandona a casa quando toma uma esposa, levando uma outra casa para ir procriar, levantando uma outra casa para ir procriar seus filhos e trabalha para o sustento da família. Graças a ela, o narrador sabe que, eu cito, era, pois, na infância, que se localizava o mundo das ideias, acabadas, perfeitas, incontestáveis, e que eu agora, na minha confusão, mal vislumbrava através da lembrança. Fim da citação. É com relação a ela que o narrador se extraviou. Saiu do círculo de luz. Eu cito, de olho no policial da esquina e nas orgias da clandestinidade. Fim da citação. Embaralhou virtude e pecado. Deixou na infância o mundo das ideias incontestáveis. Não tomou esposa, não construiu uma casa e não procriou. Exilou-se. Escolheu a orfandade deserdada. E claustro é a palavra com que ele nomeia a sua morada quieta. Mas é aqui, na ambiguidade do pronome ela, que alcançamos o miolo propulsor da narrativa e compreendemos o verdadeiro sentido do conectivo e cheguei, com que se iniciam as duas chegadas e o retorno memorioso à mãe. Porque no retorno memorioso à mãe, o E ressurge. E caiu pensando. A maestria do escritor, ao narrar pela segunda vez a chegada, nos deixa sem fôlego. Tornando-se narradora, é ela quem agora, não a mãe, ela, quem agora toma a palavra. Eu cito, deitado de lado, a cabeça quase tocando os joelhos recolhidos, a posição é claramente fetal, né? Ele dormia. Não era a primeira vez que ele fingia esse sono de menino. E nem seria a primeira vez que me prestaria aos seus caprichos. Pois fui tomada, de repente, por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e insuspeitada, que eu mal contia o ímpeto de me abrir inteira e prematura para receber de volta aquele enorme feto. Nós estamos curtindo, portanto, dentro do quadro clássico do Brasil, nós estamos vendo a tragédia. É um incesto. Porque ela, personagem, se sente como ela. Porque ela deseja receber de volta o fruto dela, ele se extraviou, sem jamais ter partido. Partiu-se entre ela e ela. Exilou-se nela. E por isso mesmo precisa da cólera contra ela. Cólera que não sem clarividência, ele chama de trapaça e ela chama de catarse. Diria Freud, de nobis fabula narrator. Obrigada.
agora, como sempre, a gente cultiva o hábito de dar a palavra a ela, a ele, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, nós abrimos, então... Ou quem quiser falar mesmo, né, Márcio? Quem quiser falar. Bom, meu papel sempre é um pouco criar um certo tipo de aquecimento, vídeo para todo mundo poder depois ir se soltando e falar um pouco. Mas eu lembro de quando esse livro saiu, uma das coisas, assim, parecia que para além da literatura, ele trazia nas palavras do Raduan uma ideia assim, desse mundão, não é? Daquilo que não acontecia, que era todo um discurso, que a gente utilizava às vezes a palavra porra louquice, não é? Um certo delírio, a própria palavra o esporro, não é? Quer dizer, essa carga de violência que o texto traz e que surpreendentemente em toda uma literatura que havia naquele momento, muito bem feita, sem demérito nenhum para essa outra vertente de literatura, e que discutia também traços do autoritarismo que havia no país, o Raduan parece que fala de um lugar que nesse momento é único, não é? Quer dizer, de uma discussão entre um casal e que essa, vamos dizer, questão de palavras como fascismo, que nós sabíamos de que lado, era fácil, eu estou desse lado, o outro... Quer dizer, há algo aqui que representa também, eu acho, uma discussão que tem um pouco do feminismo, tem um pouco do fascismo, da ditadura militar, mas isso surpreendia, quer dizer, de uma forma nova, vigorosa, de que nós podíamos estar num lugar autoritário. Então, como você, uma pessoa que tematizou muito essas questões, não é? Eu diria, se você poderia falar um pouquinho do que há, claro, você já falou bastante, seria até um abuso, mas assim, talvez dentro desse contexto de época, pensar uma mulher, vamos dizer, jovem, lendo aquele texto e sabendo que ela estava do lado certo da história, como era essa representação, esse teatro que o texto encena? Eu fiz uma primeira versão a primeira leitura que eu fiz do Copo de Cólera não foi essa. A primeira leitura que eu fiz do Copo de Cólera foi uma leitura política. Você tem aí o feminismo, você tem a ditadura, você tem todas as formas do autoritarismo, você tem um modo como a domesticidade reproduz internamente toda a violência social, ou seja, você tem, para usar um tipo de coisa com que eu tenho trabalhado muito, né? Você tem, na forma do microcosmos, a sociedade autoritária brasileira. Né? Costumo dizer, o Brasil não tem regimes políticos autoritários, estados autoritários. O Brasil tem uma sociedade autoritária que, periodicamente, emerge na estrutura do Estado. Mas não é o Estado que é autoritário, é a sociedade. Então, a primeira análise que eu fiz era exatamente disso. Né? E eu explorava muito a primeira descrição que ele faz, que a personagem masculina faz, a personagem feminina, que é ela, feminista, independente, democrática, etc., na simplicidade seleta do seu vestido. Ou seja, ela provavelmente estava com um vestido Christian Dior. Uma coisa, é óbvio que ela estava nos trinques do chique, em matéria de aparição. E, no entanto, essa aparição extremamente elegante era contrastada, né, com o fato dela estar contra o autoritarismo, dela ser democrática, dela estar a favor do povo, etc. Né? E a primeira aparição dele é do cara que é efetivamente um porra louca. Um porra louca.
desaparece. Né? E o que você vai tendo é uma reconstrução das relações sociais em que tudo isso, né, se mistura, se embaralha e chega um momento em que, efetivamente, cada um deles produz o outro como tal. Então eu tinha feito uma análise, porque eu pessoalmente cheguei a conhecer muitos casais libertários, democráticos, anti-autoritários, desse tipo. Conheci vários. Não só no Brasil, em vários lugares. Então, meu primeiro impulso foi esse, né? Falar do feminismo, da democracia, do autoritarismo da sociedade brasileira, do fascismo, da maneira como cada elemento do social produz a sua contraparte por ela, etc. E depois eu pensei, não. Sem dúvida, tem isso no livro. Claro que tem. Claro que é um acerto de contas que o Raduan está fazendo com a sociedade brasileira. Claro que está fazendo isso. Mas tem mais aí. Tem mais do que isso. Tem uma maneira de fazer com que a percepção dessa superfície social e política só ganhe sentido se eu perceber esse fundo secreto, né, que produz isso. Então, a minha tendência foi, eu vou deixar fora a descrição da superfície imediata que o livro oferece e vou procurar aquilo que torna essa superfície possível, né? E que é essa cumplicidade e essa mescla, né, de amor e ódio, de fúria e ternura do desejo. A cólera é a expressão mais alta e mais funesta do desejo. Então, como é que o desejo produz essas figuras? E de tal modo que é porque elas são assim que elas se exprimem na superfície social da maneira como elas se exprimem. Então, a minha intenção foi... E por que eu tive essa intenção? Porque eu pensei, a gente pode ler O Copo de Cólera como o Raduan que queria que fosse lido. Ele queria que a gente risse do começo ao fim. Eu falei, só o Raduan, para rir do começo ao fim. Mas isso é uma piada que eu estou fazendo, Marilena. É uma piada, é para rir, Eu escrevi rindo. Cada frase que eu escrevi, eu morria de rir com o que eu estava escrevendo. E quase que eu desesperei. Aqui, ó. Mas não dá para rir de jeito nenhum. Então, eu acho que dá para ler como um instante de pastiche e que transforma tudo numa enorme piada, com ironia. Dá para ler como uma crítica sociopolítica, mas eu acho que dá para ler como um livro metafísico, porque a minha tendência é sempre ler o Raduan como um autor metafísico, um filósofo, um autor que é filósofo. Né? E por isso é que, apesar do Copo de Cólera fazer um caminho que parece não ter nada a ver com Lavoura Arcaica e nada com Menina a Caminho, é lá que ele também vai. Nesse fundo secreto do inconsciente e do desejo e da dor e da punição, e da culpa. Acho que eu não conheço nenhum autor que lide com a noção de culpa igual ao Raduan. Não conheço ninguém na literatura. Então eu fui mais por aí, fui mais para o lado metafísico, para o lado trágico, para o lado especulativo do texto. Embora, sem dúvida nenhuma, você pudesse fazer uma análise política e social ou uma análise da paródia. Né? Ele tem escrito uma paródia do Belo Amor. Né? Por isso, do Belo Amor, ele faz uma paródia disso. Eu acho que, como o Raduan, foi por isso que eu acabei escrevendo 50 páginas sobre a Lavoura Arcaica e nunca publiquei, porque você pode entrar na obra por inúmeras portas. Você não tem um ponto a partir do qual você chega
Você pode chegar de várias maneiras. É de uma riqueza inesgotável. Então, foi por isso, foi uma escolha que eu fiz. Eu acho que você tem que falar no microfone porque eles estão gravando. Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Matheus Moisés, eu estudo Raduan lá na Faculdade de Educação, que é a obra dele. Vou ingressar no mestrado agora no ano que vem. A pergunta é a seguinte, naquela entrevista do Moreira Salles, que eu acho que até você participa, o Raduan ele fala uma coisa que me intrigou bastante, que é no poder da vítima, né? E dessas assimetrias de poder e dessa densidade mesmo que as relações pessoais e políticas têm em relação a esse tema de poder, que aparentemente está em todas as obras, inclusive lá nos contos. Então, na verdade, a questão é só pedir um comentário, fazer uma questão assim do tipo o que é isso, né? Esse poder da vítima. Isso está ligado ao que eu acabei de dizer, que ele é o escritor, do meu conhecimento, o escritor que melhor trabalha a culpa. A vítima tem poder porque o que a vítima produz? A vítima produz nos outros, e em particular no seu algoz, ela produz a culpa, o sentimento da culpa. Então, não há nada mais aterrorizante, mais destrutivo, mais poderoso do que produzir no outro o sentimento da culpa. E é isso que a vítima faz. A fragilidade da vítima é, na verdade, o poder supremo que ela tem. Porque é na qualidade de vítima, né, que ela produz no outro o sentimento do irreparável. E o outro não vai fazer senão tentativas incessantes de reparação. Reparar dessa maneira, reparar pelo exílio, reparar pela fuga, reparar pelo sexo. Você pode encontrar no Raduan milhares de formas de reparação. Só que é irreparável. Irreparável. Sobretudo porque, como ele está lidando com o fundo primordial, ele está lidando com o incesto. As diferentes formas do incesto. Nessas 3 horas. Né? A condição da vítima é divinamente poderosa e uma situação em que a culpa nunca vai poder ser redimida. Não tem como redimir essa culpa. É por isso que a figura da vítima é complicada. Ela é muito mais complicada do que a do algoz. O algoz é transparente. Você sabe que ele faz isso, por aquilo, por aquilo. A vítima não. Porque a vítima não faz nada. E é ao não fazer nada que ela faz tudo. Ela produz a culpa. Pelo menos é assim que eu vejo na obra do Raduan. Alguém se aventura mais? Posso fazer mais perguntas? Uma coisa que me intriga nesse texto, e
pensando no conjunto da obra do Raduan, no Menina Caminho, a menina não tem voz, ela só observa. No Lavoura Arcaica, a Ana não fala praticamente. Ela também não é a voz forte. E nesse texto do Toque de Fora, que vamos dizer, dentro da ordem da produção do Raduan seria o último texto, vamos dizer, a gente percebe que tem ali um gozo do Raduan em dar voz, e ao mesmo tempo que o personagem masculino tenta podar, tirar, tem muitos momentos de admiração que estão entre parentes, assim, mas ela é inteligente, mas, quer dizer, como agora ela me pegou, quer dizer, é a primeira vez também que eu vejo, pensando assim, no caso clássico, que seria em São Bernardo, Madalena, Paulo Honório, que a professora tem voz, mas ela no final é silenciada, ela é obrigada a sair de cena. Quer dizer, nesse livro, com toda essa complexidade que tem, uma das abordagens que eu acho interessante na sociedade brasileira é que a mulher tem uma voz, e é uma voz hábil, inteligente, disposta ao jogo. Não é? Então, muito boa ideia. Como uma proposição. Eu ia levantar isso amanhã, mas fica já um pouco adiantado aqui. Uma belíssima ideia, Nancy. Belíssima ideia. Eu, como sou uma mulher que fala muito, eu não percebi. Belíssima ideia. Mas eu lembro que muitas vezes, em entrevistas que você vivenciou, que está presente, eu lembro muitas vezes que isso era uma surpresa para os interlocutores masculinos, não é? E eu lembro, se não me lembro, estou enganado, era um programa na TV Bandeirantes, que era um programa de entrevista, e acho que alguma das pessoas falou que você era bonita. Fernando Henrique. E você fala assim, por que não falar que eu sou inteligente, né? Quer dizer, por que sempre com a mulher, os homens aqui falam, você é bonito, falam assim, você foi inteligente. Então acho que aqui, de alguma maneira, o Raduan, que é muito contestado às vezes por parecer um autor contra o feminismo, não deixa de ser surpreendente que ele faça esse trabalho, né? Ele introduza dentro da própria estrutura do discurso. E a mãe que fala, ela, no meu texto, essa ela é com M maiúsculo, com Mi maiúsculo, né? Tem a ela com M minúsculo, que é a personagem, e ela, que é com Mi maiúsculo, que é a mãe, né? Ela fala também, porque ela diz para o filho, né? O que é certo fazer. Bom, então vamos acabar aqui, eu recebi elogio, já que vamos